Sou o Rui Vilhena, tenho 62 anos e sou músico, com muito orgulho e já há muitos aninhos aqui na cidade do Porto. Ok, e nasceste. Nasci em Luanda, Angola, e vim para cá, para Portugal, em 1976, 2 anos depois do famoso 25 de Abril, com os meus pais, naturalmente. E é aí, basicamente, que começa a brincadeira da música. Exatamente. O meu percurso na música começa precisamente quando eu chego em 76 a Lisboa. Tive um ano em Lisboa e viemos com o famoso 25 de Abril, né? 2 anos depois. Eu em Angola já ia para a varanda da minha casa e cantava muito, ouvia as músicas na rádio e punha-me a cantar tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que o bichinho da música já morava. Entretanto, quando cheguei a Lisboa, estava a passar numa avenida ali em Lisboa, no centro, uma loja de música, vi uma guitarra e disse à minha mãe: eu quero aquela guitarra. E a minha mãe, com certeza, meu filho, fez o esforço e adquiriu a guitarra. Mal ela sabia que nesse momento estava a assinar o meu futuro. Tive um ano em Lisboa, depois, pelo facto do meu pai ser do norte, mais propriamente de Avanca, ali em Estareja, viemos para o Porto. Foi a melhor decisão da minha vida, porque eu acho que o Porto, com todo o respeito por todo o resto do país, o Porto continua a ser para mim a melhor cidade de Portugal. Mas isso obviamente é a minha opinião, claro. Até porque, obviamente, o mais importante e tudo o que foi absolutamente decisivo aconteceu exatamente na cidade do Porto, porque a minha mãe teve a felicíssima ideia de me pôr a estudar num colégio que era que era um colégio de salesianos, que na altura era conhecido por Colégio dos Órfãos, o Colégio Nossa Senhora da Graça, e entretanto eu, com certeza, agradeci muito porque fui parar ao sítio certo, à hora certa. Porque o colégio, para além de ter um material musical de primeiríssima água, ou seja, o colégio tinha praticamente todo tipo de material, de equipamento que qualquer profissional nacional e internacional tinha. Portanto, chegar a um sítio destes onde tem ali à minha disposição tanta coisa boa, portanto, estamos a falar desde Fenders a baterias Premier, amplificadores de Laney, amplificadores Fender também, órgão Hammond, quer dizer, é uma coisa perfeitamente única. E portanto, e depois, obviamente, a complementar isto, porque eu acho que isto é sempre o mais importante, são as pessoas. Portanto, eu costumo dizer que isto é tudo um pack. É um pack. Não basta só ter o muito bom material se não tiverem as pessoas certas à frente, isso não vai acontecer nada de especial. O problema é que naquele momento houve uma pessoa que teve uma influência muito grande na minha vida musical e que infelizmente já faleceu. Um padre, o padre Jerónimo da Rocha Monteiro, que, pronto, viu em mim algo de especial, pronto, e convidou-me para começar a desenvolver, a tocar. E esse padre, que era o responsável pela música no colégio na altura, para além de ser uma pessoa que, obviamente, amava, que é mesmo esse o termo, a música, ele movia montanhas para conseguir ter o melhor material lá no sítio, no colégio. Aliás, quando aparece, por exemplo, o Minimoog, ele, ok, e eu habituado a ver o Minimoog em montes de discos na altura, né? Quer dizer, e nós longe de sonhar que o padre Rocha se ia meter num avião e ia a Londres e veio com o Minimoog debaixo do braço para o colégio, para nós. Portanto, isto é tudo, parece um sonho, parece uma aventura daquelas que a gente quase que só vê em filmes, mas isso efetivamente aconteceu na realidade comigo e portanto, com esta envolvência, e comecei logo a gravar discos, porque o padre fazia muitas músicas,
dentro do âmbito religioso, e comecei a gravar montes de discos com 15, 16 anos. Portanto, e com esta pedalada toda, quer dizer, era difícil que eu não evoluísse. Quer dizer, obviamente também gostava muito de tocar, tinha montes de gente à volta que também queriam tocar e portanto, muitos colegas, uns seguiram profissionalmente, outros nem por isso, mas o bichinho da música morava lá, ainda por cima com uma pessoa como esta que teve uma influência brutal na minha vida, numa idade que é absolutamente fundamental. Não há hipótese. E, portanto, isso foi sempre a andar. Foi sempre a andar. Entretanto, a seguir, passaram-se montes de outras coisas, não é? Quer dizer, eu, enquanto estive no colégio, fui gravando, fui fazendo espetáculos, e foi também pouco tempo depois, quando saí do colégio, que ainda tive tempo de ir para a tropa, que o país não se esqueceu de mim, para ir para a tropa. Onde eu fui polícia, extraordinário, eu polícia do exército. E pronto, e então consegui começar a formar as minhas primeiras bandas rock, pop, com uma série de músicos e malta que obviamente iam ouvindo falar do que se passava no colégio, iam lá, etc, viam o material, ficava toda a gente muito espantada, não sei o quê, e portanto as coisas aconteceram muito naturalmente. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que vi um concerto rock. A primeira, sim, foi a primeira tour do Joe Jackson em Portugal, a promover o primeiro disco dele. E o concerto foi no pavilhão Infante Sagres. E eu fui ver o concerto e pronto, e tive um acompanhante especial, porque o próprio Padre Rocha percebeu que eu ia ver o concerto e ele perguntou se podia vir comigo ver o concerto, o que me deixou um bocado preocupado, dado o ambiente que todos nós sabemos que acontecem nos concertos, não é? Eu estava um bocadinho apreensivo, mas aquilo correu muito bem, mas é só para se perceber também o quão especial era este padre, porque ele queria estar mesmo na vanguarda e conseguia estar. E exatamente por ter esse espírito é que as coisas aconteciam de uma maneira que para ele eram muito naturais, mas agora à distância a gente olha para trás e diz assim, isto foi um pack maravilhoso e foi, quer dizer, eu caí no sítio certo à hora certa, e tenho que agradecer obviamente aos meus pais, particularmente à minha mãe, que é de onde eu herdei a minha costela musical, porque a minha mãe era professora primária, o meu pai trabalhava no Serviço de Justiça, a minha mãe como professora primária e sempre com cantorias e não sei o que, depois arrastava o filho para ir para a escola tocar guitarra para os meninos, para cantar aquelas canções todas e não sei o que, portanto é da minha mamãe que vem a música. O meu primeiro contacto com a música no Porto, pronto, tirando este introito que eu fiz em relação ao colégio, obviamente que depois comecei a conhecer músicos de fora do âmbito do colégio e toquei com muitos músicos de Gondomar, porque na altura Gondomar, ainda hoje acho que continua a ser um bocado um viveiro de músicos, mas Gondomar tinha muita gente que foram importantes para mim também, depois nessa parte, né, quando começámos a tocar rock, pop, quer dizer, e lembro-me perfeitamente de que as primeiras bandas que eu tive, depois a concorrer àqueles festivais todos que havia na altura, festivais, havia um festival qualquer no Teatro Sá da Bandeira e no Júlio Diniz também, havia vários festivais e nós a concorrermos a esses festivais, normalmente era a tocar covers, canções obviamente de outras bandas, e depois mais tarde acabo por formar uma banda com uns amigos na altura, onde nos propusemos a tocar coisas mais arrojadas, e essas coisas mais arrojadas, por exemplo, Frank Zappa, né? Quer dizer, naquela altura nós para ensaiarmos, e éramos para aí 6 na banda, para tocarmos Frank Zappa, e só havia uma hipótese, era ensaiar todos os dias.
porque a exigência daquele repertório não era propriamente uma coisa fácil. Mas nós íamos felicíssimos a ensaiar todos os dias e depois aconteceram coisas incríveis nesta cidade, a tocarmos nos sítios mais ou menos habituais na altura, como era o Pichote, como eram alguns bares na Ribeira, na altura um deles chamava-se Cova Fundo e depois mudou o nome para o meu Mercedes, penso que era isso. Uh, Ia tocar fora do Porto, porque o ambiente musical, obviamente, nessa altura, é preciso perceber que não havia redes sociais, não havia internet. E, portanto, tudo isto era muito analógico. Aliás, era quase exclusivamente, ou praticamente analógico. Portanto, as pessoas tinham que estar umas com as outras, tinham para acontecerem as coisas, né? E era exatamente isso que acontecia. Nós juntávamos e fazíamos acontecer as coisas e, portanto, foi um tempo que honestamente, nos tempos que correm, acho difícil voltarmos a isso, porque entretanto hoje em dia com a internet e com a digitalização de tudo e mais alguma coisa, as distrações são mais do que muitas, a dispersão é super imensa e portanto é difícil a música ao vivo, nomeadamente, voltar a ter a força que teve nessa altura. É difícil. Mas eu continuo a achar que o verdadeiro poder da música está exatamente ao vivo. É aí, quando se está presencialmente a ver música ao vivo, que o verdadeiro poder da música, no seu todo, clama, né? Não é hipótese. É sempre assim, ao vivo. Claro que hoje em dia a gente leva a música ao vivo para casa, né, de variedíssimas formas, mas uma coisa é ver em casa, outra coisa é estar presencialmente. Isso não há comparação. Absolutamente única. Quais eram os nomes dessas bandas e quem eram esses músicos com quem começaste? Os músicos foram vários. Alguns eu um outro já lhe pedi o gasto. Né? Por exemplo, a formação da banda do Zapa teve uma pessoa muito importante que ainda hoje é músico e embora tenha cargos no Conservatório de Música do Porto, o Paulo Filipe, o Paulo Filipe Carvalho, foi uma das pessoas importantes para que esse projeto do Zapa avançasse. Mais dois amigos de Gondomar que eu considero músicos, embora eles não toquem hoje nenhum instrumento, um deles tocava teclados, os Tites, o outro era nosso tipo acompanhante no sentido de mais técnico, Paulo Marques, e fazíamos uma série de... Portanto, toda essa dinâmica, toda essa envolvência foi de uma importância brutal. Qual foi a outra pergunta que fizeste, desculpa? Em que ano é que isso aconteceu, essa banda? Portanto, estamos a falar em 80, início dos anos 80, basicamente. 79, 80, por aí. Começou todo este fervilhanço da música. E as coisas foram acontecendo. Portanto, mais tarde conheci um outro músico que também já não está entre nós, o Pedro Taveira, baterista. Um outro músico também faleceu há relativamente pouco tempo, muito importante, que foi o Gabriel Marques, baixista. E tive uma formação com eles em trio, às vezes em quarteto. E chegámos a estar, só para se perceber, num verão, 2 meses seguidinhos no Algarve, mais propriamente em Albufeira, a tocar todos os dias. Eu acho que isso hoje é completamente, não direi impossível, mas é muito improvável. Muito improvável. Era uma coisa... Aliás, eu dava-me ao luxo, que é uma coisa que hoje acho que ninguém faz, eu dava-me ao luxo de não querer ir tocar para descansar. Portanto, é uma coisa que hoje ninguém, à partida, faz isso, não é? Pelo menos em Portugal. Acho eu. E naquela altura dava-me esse luxo de não quero ir tocar, já chega, vou descansar e tal. Aquela coisa, meu Deus, que fino. Isso já não volta a acontecer, de certeza absoluta.
As minhas influências nunca mais saímos daqui, porque são para cima de muitas. Eu sempre fui e vou continuar a ser super versátil, abrangente. Eu acho que só há boa música e má música. E dentro da boa música e da má música temos os géneros todos mesmo. Desde a world music até à chamada música popular ou pimba, o que se quiser. Pronto. As influências são muitas, obviamente que houve uma influência nessa altura, vem na sequência, por exemplo o Zappa, foi um belíssimo batismo nessa altura, com 19, 20 anos, acontecer isto é muito bom, acho eu. Depois, obviamente, veio o pop já estava inerente, né? Police, sei lá, Michael Field, eu vi o Michael Field também nessa altura, aqui no Pavilhão Infante Sagres, tantas bandas, Camel, sei lá, Triunvirate, estamos a falar tudo bandas dos anos 70, claro, Genesis, Yes, é perder de vista, quer dizer, tudo, depois o boom nos anos 80 com a música pop, muitos artistas bons também. Havia muita coisa que eu não apreciava muito, mas havia também muita coisa boa que apreciava, e aliás, alguns dos músicos ainda hoje estão aí a dar cartas dessa altura, em que fizeram muito sucesso. Por exemplo, o Nick Cash, que eu acho um excelentíssimo músico, ainda continua aí a rolar. Mas assim, e depois, claro, obviamente o jazz, não é? O jazz, a fusão, aquelas coisas todas, que é muita coisa, e é difícil. Claro, também muita música clássica, tradicional música clássica que toda a gente aprecia, eu pelo menos. Portanto, as influências são variadíssimas, muito grandes, e depois, claro, eu sou conhecido basicamente por ser um guitarrista acústico, embora também, claro, toque elétrico, mas sempre gostei mais de, se calhar também pelo facto de cantar, de tocar guitarra acústica e cantar, nós conseguimos ir para o meio de um monte e fazemos a festa, ok? Não é preciso complicações de ligações e amplificadores, nada disso, pronto. E se calhar por esse lado, o lado acústico sempre foi muito mais apelativo para mim e, portanto, isso privilegiei sempre e continuo a privilegiar. E, portanto, também dentro do mundo acústico há montes de influências, não é? Montes delas. Sei lá, Leo Kottke, músico único, americano, sei lá, o Pierre Bensoussan, que é um músico argelino, com várias influências, sei lá, são muitas as influências de muita gente, e tudo isto, obviamente, nós vamos roubando uma ideia daqui, outra ideia dali, e vamos construindo o nosso próprio caminho, não é? Sempre foi assim e vai continuar a ser assim, não é? Também assisti a muitas clínicas de músicos internacionais que vinham cá fazer clínicas, de todas as áreas, porque eu sempre estive muito ligado à Castanheira e ao Paulo Nogueira, a quem muito agradeço também pelo apoio absolutamente abnegado que me deu durante esses anos importantíssimos. E, portanto, a Castanheira organizava também muitas clínicas e vinham cá músicos a falar sobre a vida deles, no fundo aquilo que eu estou agora aqui a fazer, e vinham tocar e demonstrar instrumentos e falar de marcas, etc. E todos eles, de todas as áreas, dizem sempre a mesma coisa: com quantos mais músicas vocês tocarem, melhor. Roubem as ideias de toda a gente, roubem, e trabalhem as vossas. É a única hipótese, não é? Acho que é por aí o caminho, e eu sempre o fiz naturalmente, não é? Quer dizer, eu gosto de pegar numa canção, seja ela de quem for, ok, aprender lá a tocar é uma coisa, mas depois há que personalizá-la, não é? E não pretendo de maneira nenhuma ser a cópia de ninguém. Eu quero ser a cópia de mim próprio. E personalizar as canções, seja a tocar, seja a cantar, para mim isso é absolutamente natural e básico.
e nunca fui de cópias e dessas coisas, porque acho que não faz sentido nenhum, na minha opinião. Copiar para estudar é uma coisa, mas depois para apresentar, para tocar, a conversa é outra. A primeira música que eu aprendi a tocar e a cantar ainda foi em Lisboa, quando eu comecei a sacar os primeiros acordes daquela guitarrinha acústica que a minha mãe me deu, e eu acho que foi do álbum Desire do Bob Dylan, o Hurricane, que tocava N vezes nas rádios. Aliás, nessa altura, muita da música que passava nas rádios hoje é absolutamente impossível passar em qualquer rádio, acho eu. Eu não ouço muito rádio do ponto de vista musical, mas naquela altura passava-se música de altíssima qualidade e sem qualquer tipo de estou a falar dentro do ambiente do rock, do pop, tudo isso. A música que passava na rádio, a maior parte dela hoje, só se forem programas de autor. De outra forma, não passa, por e simplesmente. É. Estás a ver o que é passar uma daquelas músicas do Gênesis de 10 minutos na rádio? Quer dizer, hoje isso não existe. Onde eram os palcos mais importantes para tocar? Os palcos mais importantes na cidade do Porto, claramente, o Centro Comercial de Alas, onde existia o Splash, onde existia um bar que era perto do Splash, onde eu toquei muito, que foi quando conheci o Pedro Taveira, que era o Friends Club, que mais tarde virou uma discoteca, que se chamava o Coqueiro, salvo erro. Depois havia o Coqueiro, Ok. e depois havia um outro bar que era de um mergulhador profissional no Mediterrâneo, que eu achava uma graça, que era o Flying Dutchman, que ele ia trabalhar para os mergulhos profissionais e a esposa ficava a tomar conta do bar. Depois havia um outro bar que abriu na parte de baixo do Dallas, que era o Strong. Lembro-me de tocar lá numa passagem de ano. E foi aí que conheci uh, quer dizer, eu já o conhecia, mas ele teve a noite toda da passagem de ano à minha frente a abanar a cabeça, a curtir enquanto eu estava a tocar. Um músico que hoje que fez parte do início das Vozes da Rádio, projeto em que eu estou já há 35 anos. Meu Deus, tanto tempo. E o Mário Alves, obviamente, que teve algum tempo nas vozes, mas depois saiu porque quis seguir a carreira de cantor lírico. Depois o Mário conseguiu estar a noite toda à minha frente, a abanar a carola, como ele dizia, e teve. Enquanto eu tocava no Dallas nessa noite, no Strong, numa noite de passagem de ano. Isso é também uma das situações que eu dificilmente vou esquecer. Depois, claro, tive a sorte de exatamente integrar um grupo com mais vozes da rádio, que é um projeto a capela. E também foi um processo muito engraçado. A forma como eu fui parar às vozes. Que começámos ali a ensaiar onde toda a gente praticamente ia ensaiar, né? Na escola de jazz do Porto, onde era praticamente o viveiro onde toda a malta da música mais profissional ia lá parar, e nós íamos para lá ensaiar. Era o único local disponível que nós podíamos nos juntar para ensaiar. E íamos para lá ensaiar para aí 2 vezes por semana, lembro perfeitamente, 2, 3. Também estávamos a arrancar com o grupo e portanto aquilo exigia muito trabalho de fundir timbres e essas coisas todas. Isso leva o seu tempo, mas conseguimos fazer isso, e de facto é um trabalho que me agrada muito, e obviamente e aqui já tem mais especificamente a ver com a voz, que é uma que eu acho que sinceramente continua a ser o instrumento número um por excelência, é a voz humana, sem dúvida. Não é só na música, é em tudo, não é? O poder que a voz tem, seja no discurso, seja utilizado na música,
é absolutamente único e é para mim o mais poderoso, sem dúvida nenhuma. O meu papel, como toda a gente sabe, ou acho que sabem, nas vozes é fundamentalmente a zona grave. De vez em quando eles deixam ser lead singer e nessa altura normalmente eu costumo tocar guitarra para poder cantar e eles fazem a parte harmónica. Mas também já há um colega meu atualmente que substitui, também faz as linhas de baixo para eu poder cantar, para mantermos mesmo o a capela. Ok. Mais sítios onde costumavas tocar? Olha, mais sítios onde se tocava na cidade, olha, Postigo do Carvão, o Peixoto já falei, havia um bar que eu não me lembro agora do nome, mas era ali na rua Fernandes Tomás, perto dos Bombeiros, um bar muito engraçado, que eu não me lembro do nome. Havia o Forró Bodó, primeiro foi na Maia, depois foi para a Rua da Boa Vista, e depois, mais tarde, mudou, já sem esse nome, para um bar ali no Pedro Cem, no edifício Pedro Cem, que tinha um nome curioso de Atreve-te. Eu gosto do nome, acho piada. O Carlos Arturo, aliás, era o dono do bar e tinha muita piada com as estéticas e com os nomes. Atreve-te é muito. Não era só no Porto, era no Porto, no Grande Porto. Também havia bares nas outras zonas, em Gondomar, Matosinhos, na Póvoa do Varzim, Vila do Conde. Eu fartei-me de tocar em bares sozinho, guitarra acústica e voz, e algumas vezes acompanhada em banda, em duo, trio, quarteto. Ia muitas vezes para Bragança. E a viagem era de comboio, era uma coisa absolutamente fabulosa. Demorava imenso tempo para chegar lá, e eu com racks e coisas, e com um amigo meu que me ajudava a levar as racks e o material todo para poder fazer o concerto com o som que eu gostava de ter, não é? Portanto, isso é tudo. E ainda por cima a fazer transbordo no Tua, é espetacular. A linha é espetacular, lindíssima. Depois, acho eu que tudo isso acabou, já não existe, né? Acho eu, a linha, presumo. Mas pronto, ou seja, e tocar para o Sul também, mais para o Sul, para Coimbra. Tive uma temporada a tocar em Lisboa, também nos bares, com uma série de amigos que conheci. Um bar onde estava muito na moda na altura, que é em Lisboa, que era o Até que Enfim. Depois cheguei a tocar uma ou duas vezes no bar do Gil do Carmo, que eu não me lembro agora do nome, mas também era um bar conhecido. Enfim, montes de locais, ou seja, Portugal fervilhava. Aliás, vinha muita gente, curiosamente, na altura do Splash e na altura do Peixoto, etc. Aqui no Porto vinha muita gente de outras zonas do país, inclusivamente de Lisboa, músicos, e muito público que vinha do interior para a movida noturna na cidade do Porto. Isso é uma coisa absolutamente assinalável e por isso é que havia todo este fervilhar e esta coisa que era imparável, era diário. Portanto, quer dizer, eu acho que uma situação destas dificilmente se vai repetir. Ora bem, os músicos com quem eu toquei nessa altura não eram assim tantos, mas era aquilo que eu costumava dizer, poucos mas bons. Eu sempre tive não sei se condão ou a sorte, acho que é mais a sorte, embora a sorte também se procure, mas de trabalhar com gente que de facto amava a música e gostava de fazer as coisas bem feitas e a sério. O Paulo Filipe foi um deles, não é por acaso que hoje também é professor no Conservatório e tem precisamente essa vertente do jazz aqui no Conservatório do Porto, com uma big band que eu gosto muito, de miúdos, fantástica. Músicos na altura, o António Furtado, mais conhecido por Tobé, o meu amigo Tobé, que obviamente não seguiu a via profissional da música, mas tive durante algum tempo um quarteto com ele. Havia um músico de Gondomar, também um baterista que deixou de tocar, que era o Paulo Gandra.
não havia assim, quer dizer, obviamente que havia mais músicos, mas isto era basicamente a malta com que eu tocava enquanto era miúdo. Entretanto, passando estes anos todos, obviamente fui conhecendo muita gente e fui tocando com muita gente que entretanto foi aparecendo à minha frente e que eu também descobria e gostava das pessoas e também ia ter com eles e convidá-los para tocarem comigo. Felizmente todos os convites que fiz ninguém recusou, o que eu muito agradeço a todos eles. E obviamente na atualidade, para além dos meus colegas das vozes, claro que isso... Aliás, só a contar esta história das vozes, porque a minha entrada nas vozes foi muito engraçada. Eu na altura, como já tocava muito pelo país, a tocar guitarra e a cantar e não sei o quê, eu adquiri um PA, imaginem. Tinha um PA, que era uma coisa... E andava com aquilo atrás. E como tinha o PA, o pessoal das vozes, as vozes já existiam sem mim, porque eram 4, nessa altura eram 4 vozes e um contrabaixo. E nessa altura, como sabiam que eu tinha esse material, e foram contratados pela Câmara do Porto num Natal, para fazer animação na cidade, contrataram-me a mim para ser, porque era o dono do PA, e eu, o técnico de som, para as vozes. E portanto eu andei com as vozes como técnico de som a montar o PA numa série de sítios públicos no Porto, ou seja, na rua de Santa Catarina, ali em frente ao Café Majestic, no recém-inaugurado Clérigos Shopping, que já não existe, depois no centro comercial ali da Boa Vista. Como é que se chama o centro comercial da Boa Vista? Toda a gente se conhece, agora não estou lembrado, não. O mais antigo. Brasília. O Brasília, exatamente, o Brasília. Na Rua Senhora da Luz, na Foz. Foram vários sítios onde nós atuamos. E eu fiquei tão contente e tão entusiasmado com o projeto à capela, né, na altura, que falei com o Mário Alves, e disse-lhe, se vocês um dia precisarem de um cantor, eu estou aí. Passado uns meses, estava eu a tocar num bar e eles apareceram todos e eu achei estranho aparecerem todos para virem fazer o convite e isto é muito chique. E vieram-me convidar para eu integrar as vozes nessa altura e portanto foi de facto, e até hoje continuamos com algumas mudanças, obviamente houve pessoal que saiu, mas continuamos e se continuamos passados estes anos todos é porque claramente gostamos de estar uns com os outros e gostamos muito do trabalho que fazemos, então só assim é que é possível, senão isso não, era impossível, não aconteceria. Mais músicos com quem eu toco, aliás eu gravei um disco em nome próprio, Recolhendo os Aliados, em 2013, e nessa altura tinha como músicos a tocar comigo um uruguaio, pianista, o Fabrício Rinaldi, que conheci no Casino, porque eu tive uns 5 anos a tocar no Casino de Espinho, de 2005 a 2010, onde conheci muita gente. Aliás, reencontrei alguns que eu já conhecia, o caso do André Sarbide, que já lá tocava, o Zé Rato, o baterista, muita gente que já andava cá fora a tocar e que também iam tocar ao Casino e estavam lá a tocar. E eu tive 5 anos no Casino que foram excelentes a todos os níveis para eu me desenvolver da parte musical e pelo contacto que me permitiu ter com músicos internacionais de várias partes do mundo, de Rússia, América do Sul, praticamente toda, Brasil, uruguaios, africanos também, claro, e tudo isso enriqueceu-me imenso do ponto de vista musical, porque quando está para quem toca num casino sabe que ali tem que estar preparado para tocar todo tipo de música, basicamente. Sempre boa música, mas sem restrições na abrangência, no que se tiver que ser tocado. Isso deu uma bagagem absolutamente fundamental para eu poder, depois, mais tarde, fazer o que fiz. Ou seja, convidei o Fabrício para gravar o meu disco. Outros músicos que estiveram lá foi o nosso amigo Ginho, o Sérgio Marques, baixista, que gravou o disco também comigo. O Hugo Sampaio, que foi meu colega nas autorias das músicas e ele das letras e músicas comigo.
um baterista incrível e que é percussionista, e que o Filipe Diniz, que está aí com a banda social já há muito tempo. Quem é que está a faltar aqui mais neste pack? Acho que não me estou a esquecer de mais ninguém. Aconteceu o disco, gravei o disco, fiquei muito contente com o resultado. Quem teve o disco foi gravado no estúdio do Nuxo Espinheira, dos Blind. Fantástico também, o Nuxo é 5 estrelas. E pronto. E o disco ficou gravado, está aí, para quem quiser consultar. E pronto, e foi um dos pilares que eu dediquei o disco aos meus pais, que já cá não estão, na altura, porque era uma coisa que eu queria fazer mesmo antes deles deixarem de estar cá. E assim foi. Pronto, e entretanto a vida continua. Estamos aí, prontos para muitos processos. Há uma coisa boa que aconteceu ao longo destes anos todos: as infraestruturas para os músicos, ou seja, escolas profissionais, privadas e públicas, houve uma evolução muito grande e, portanto, formou-se muito boa gente, muito boa gente. Aliás, eu conheci músicos que tu também conheces, usado do músicos que eu conheço ali desde maio. Portanto, eu acho que continuam a sair sempre de lá grandes músicos. Continuam a sair grandes músicos do Ismael. Eu acho que a década, os anos... foi nessa altura que eu conheci grandes músicos, com os quais ainda hoje continuo a tocar com muito gosto e prazer, pelas pessoas que são. Olha, tu és um deles. Pronto. Isto para começar. Depois toco muitas vezes com o Ricardo Coelho também, toda a gente sabe quem é, ou pelo menos uma grande parte da malta atualmente sabe, né? Um vibrafonista, baterista, percussionista. Também acabou agora de gravar o disco dele, e muito bem. E o Ricardo veio substituir o Filipe Diniz, teve um acidente na altura e não pudemos fazer o disco ao vivo dos Aliados, e o Ricardo e o irmão, o Nuno Coelho, também fez parte do projeto, porque entretanto o Ginho também saiu. Portanto, saiu a secção rítmica por razões diferentes, e eu fui buscar o Ricardo e o irmão, o Nuno, e ficou porque depois fiz várias colaborações com eles, inclusivamente chamei-os para gravar um último disco que o Padre Rocha, dos tempos do colégio, editou, e eles chamei-os para eles trabalharem comigo e com o Padre Rocha, e eles perceberam que ali estava de facto uma pessoa diferente. E portanto, quer dizer, as ligações que entretanto se vão fazendo do passado com o presente, e eu acho que vai ser sempre assim, com o futuro, portanto, com o histórico que temos, a gente consegue perceber que tudo isto se interliga sempre, e há sempre um monte de ligações possíveis, porque não falta gente válida, incrível e maravilhosa aqui nesta cidade. É preciso descobri-los e dar um passo para que as coisas aconteçam. Vários. Muitas vezes artistas que eu admirava na cidade do Porto, na altura, o André Sabivo, que tocava muitas vezes no Splash, o Miguel Braga, pianista também, o Zé Rato, o Acácio Salero também, muita gente, o Zé Lima. Não é fácil enumerar porque foram vários, de facto. E claro que na atualidade há muitos mais, né? Porque a questão é esta: naquela altura eu costumo brincar a dizer isto.
os bons eram poucos, conhecidos. Hoje é ao contrário, há muitos bons, não são conhecidos. E aliás, isto leva-me àquela famosa que eu costumo dizer sempre. Esta história dos famosos, seja em que área for, para mim, seja em que área for, os que são famosos, seja a nível nacional ou internacional, os que são famosos, seja a nível nacional ou internacional, são porque estiveram no sítio certo à hora certa. Só isso. Porque nós hoje, através da net e das redes sociais, estamos sempre a tropeçar diariamente, se estivermos lá 24 horas, estamos sempre a tropeçar em desconhecidos por esse mundo fora. E até mesmo cá. Que ninguém sabe quem são, né? Se calhar são conhecidos na rua deles. E que são gente talentosíssima. Pronto, quer dizer. E eu acho que esses estão em maioria, sempre tiveram. Os famosos tiveram só a estar no sítio certo à hora certa. Só. Ou por mérito com certeza, mas tiveram no sítio certo. Tiveram o follow spot em cima deles à hora certa, só isso. Portanto, escusam de olhar de cima para baixo, digo eu. Sim. Sempre houve uma diferença entre o Porto e Lisboa, quer dizer, a vários níveis, eu acho que a todos os níveis, sinceramente. Eu sou suspeito, mas eu sou um fanático da cidade do Porto. Acho que a melhor cidade do país é o Porto, já o disse e continuo a dizer, quer do ponto de vista humano, e na altura com a música, claramente, aliás, se nós atentarmos nas bandas mais, para mim, na minha opinião, obviamente, das bandas mais tiveram um sucesso mais rápido, mais importante no país, há uma quantidade apreciável delas que são do Norte, toda a gente sabe isso. Acho que é sabido, não é? Nem é preciso estar a dizer. Não é? Claro que também houve bandas importantes em Lisboa, com certeza, mas em termos de número, acho que a maior quantidade é do Norte. Aliás, isto é dito também por músicos de Lisboa, que atestam exatamente e concordam comigo nisto. Pronto, mas isso, não sei se é por facto de no Norte haver mais, não faço ideia, isso aí já era outro debate, outro assunto. Mas sempre houve uma dinâmica grande e lembro-me que vinha muita gente, músicos e pessoas que vinham ao Porto porque sabiam e falava-se na movida da música na cidade do Porto. Sempre foi assim. Ora bem, as coisas mudaram muito com a digitalização, não é? Mudaram muito. E é uma coisa que eu não consigo perceber é como é que a cidade do Porto, Portugal inteiro e a cidade do Porto em particular, com a quantidade de turismo que tem, poderia ter uma dinâmica também muito maior, mas muito maior, a nível da música, do ponto de vista de mostrar os talentos naturais, locais da cidade. Faltam espaços e ninguém liga a isso. Isso é uma crítica que acho que toda a gente alinha nela e é um facto. Quer dizer, as coisas estão. Fez-se um autêntico bypass a qualquer músico local que poderia estar a mostrar o seu trabalho e não consegue porque não há espaços. Isto para não falar depois no tradicional, que é a história do também se não se pagar grande coisa, né? É sempre isso é um fado. É um fado nacional. Sim, tive a felicidade de conhecer alguns músicos estrangeiros, alguns deles, um deles faleceu já há não vai há muito tempo, o Dom Famularo, baterista, é um pedagogo, ele trabalhava para a Seimen, para os pratos, foi o Paulo Nogueira que eu trouxe cá, tive o prazer de o conhecer pessoalmente e de tocar inclusivamente com ele, e é uma pessoa que não me sai da cabeça porque o nome dele, Dom Famularo, eu costumava dizer a brincar e disse-lhe na cara várias vezes, ele tinha o Dom Famularo, um pedagogo, como eu disse, e tinha o dom da palavra, e tinha mesmo, quer dizer, era uma pessoa que conseguia apaixonar a plateia, mal abria a boca, passado 5 minutos já estava toda a gente na mão. Isso é impressionante.
E a falar de música de uma forma tão apaixonada, tão incrível. Ele, apesar de ser um baterista incrível, mas era fundamentalmente um pedagogo e um motivador super, 100%. Isso foi um privilégio, conhecer uma pessoa dessas. Claramente um privilégio. Outros músicos de outras clínicas que eu vi a guitarrista a Jennifer Batten, a guitarrista do Michael Jackson, da Dangerous Tour, que foi a tour que eu assisti ao concerto do Michael Jackson em Alvalade, e que foi um concerto que se calhar não me sai da cabeça tão cedo, porque em 92 ou 93, um concerto daqueles naquela altura, ninguém estava preparado para ver uma coisa daquelas, ninguém. Claramente aquilo foram telediscos ao vivo, naquela altura, em direto, com tudo feito ali de uma forma analógica, sem IAs. E portanto foi um estaladão de todo o tamanho ver um concerto daqueles, foi, sem dúvida. Outro concerto que eu tive o privilégio de ver, aliás, fui só por causa da primeira parte, porque era impossível perder um concerto desses, né? Eu fui ver Van Halen, ao Alvalade, que veio fazer a primeira parte, imagine-se, de Bon Jovi. Aliás, quando Van Halen acabou, eu e muita gente saímos do estádio, porque estava a começar Bon Jovi e não nos interessava ver Bon Jovi, nós fomos lá para ver Van Halen, que eu vi Van Halen ao vivo, com o Sammy Hagar já, e que foi absolutamente incrível, por todos os motivos que as pessoas sabem. Outros músicos com quem o baterista do Nick McBrain, o baterista dos Iron Maiden. O Paulo trazia muitos bateristas cá. Também trouxe cá o Michelangelo, um guitarrista. Houve vários músicos que tocava guitarra assim. Exatamente, era um guitarrista que tocava com uma guitarra de 2 braços, não sei o quê. O Steve Vai depois também chegou a fazer isso, né, acho eu. Mas pronto, eu sou um bocadinho mais normalizado, gosto mais das coisas mais normais, mas tudo bem, pronto, cada um mostra o que sabe, da forma como faz, se o fizer bem, para mim está tudo bem, tranquilo. Mas, e vendo esses exemplos dessa malta que veio cá fazer as clínicas e depois ficávamos no fim todos a falar uns com os outros, nós percebemos que é por aí, é na troca de experiências, e ainda por cima se tivermos a sorte de poder tocar com, então aí, quer dizer, é cereja no topo, não é? Porque de facto é diferente. E eu não vou esquecer da performance que fiz no Coliseu, foi numa clínica no Coliseu, mesmo na sala principal, com o Dom Famular. É uma experiência única, porque de facto o homem era o entusiasmo, como eu se vê muito pouco na música, muito pouco. Aquilo era uma festa, era um banquete do primeiro ao último minuto, impressionante. E quando é assim, não se consegue ficar indiferente. Histórias inesquecíveis de concertos. Acho que já mencionei, o Michael Jackson foi um autêntico highlight, por todos os motivos que eu acho que não vale a pena estar a explicar. Coisas únicas que eu acho que dificilmente vou experienciar outra vez. Houve outro concerto que me ficou, foi mais tarde, foi em 2000 já não lembro, 2008, ou foi o concerto dos Eagles no Pavilhão Atlântico na altura, que foi, eu sou fã dos Eagles e gosto muito dos Eagles, os senhores já, os 4 principais já com uma idade avançadita, mas fizeram um concerto que eu também considero absolutamente irrepreensível, não é? Quer dizer, e de uma maneira que eu também gosto muito. Nunca vi um concerto, os Eagles, toda a gente sabe que é uma banda um bocadinho especial, onde todos eles são lead singers, fazem as harmonias vocais, com os outros músicos também a apoiar, e como se não bastasse, tem um repertório folk, rock, pop, mas mais dentro do folk rock, né? Basicamente. E eu estou sempre a falar nisso, o som estava absolutamente irrepreensível, né? Ouvia-se tudo, começou baixinho, com eles a cantarem à capela.
e depois o concerto todo sempre num crescendo, né, com as dinâmicas todas, e sempre tudo tão controladinho e sem ser preciso, que é uma coisa que eu digo muitas vezes, sem ser preciso nunca meter os tampõezinhos nas orelhas, porque o som estava absolutamente irrepreensível. E, no entanto, também tocaram rock, ou seja, também é possível, afinal de contas, tocar rock a volumes aceitáveis, sem ser preciso pôr os tampões, né? A agressão, né? Portanto, isso é absolutamente, isso, continuo a dizer, isso é para meia dúzia deles, não é para muitos. E depois, claro que ali tudo era absolutamente profissional, tal como no Michael Jackson, que foi num estádio, foi num espaço ainda maior, tudo incrível, tudo absolutamente no sítio. Pá, eu não vou para um concerto para ir à procura de defeitos, mas é difícil. Se me pusesse nessa perspectiva a tentar apanhar um defeito, acho que ia perder tempo. Acho que ia perder tempo mesmo. E nos Eagles, então, quer dizer, ver aquele palco com aquelas luzes, onde várias vezes a cada música tinhas o ambiente de que a música falava. Quer dizer, de repente, no meio dos músicos, teres um deserto e teres gatos, é tridimensão, é uma coisa absolutamente inacreditável. Quer dizer, isso é para nos levar para outra dimensão, né? Quer dizer, não muito diferente, curiosamente, do Michael Jackson, que foi uns bons anos antes. Ou seja, por isso é que eu digo, e não me canso de dizer, que o homem estava muito à frente do seu tempo. Aliás, toda a gente nesse concerto ficou a perceber que tínhamos visto ali uma coisa que dificilmente voltaríamos a ver. Especial. Pois, claro. E depois, mais tarde, obviamente, fui ver o Genesis, fui ver na Invisible Touch Tour, fui ver o Sting, vi várias bandas também importantes na altura a fazerem turnês, numa altura em que houve muitos concertos no estado de Alvalade. E eu fui lá ver vários. E foi muito bom, sem dúvida. Ensaios, obviamente, foram centenas e centenas, é perder de vista. Todos os ensaios foram importantes. Normalmente, quando eu faço ensaios, seja com quem for, seja só em duo, em banda, tento me entregar o mais possível e tento criar as condições para que tudo esteja no ponto. Acho que isso é completamente normal e é o que deve ser, acho eu. Os ensaios do início da carreira, quando tivemos a banda com o Zappa, eram incríveis porque ensaiávamos todos os dias, que é uma coisa que, visto agora, até me dá vontade de rir. Ensaiarmos todos os dias, também para pôr aquele repertório de pé, tinha que ser. Mas pronto, era uma coisa fantástica porque trabalhávamos todos nesse sentido e, de facto, as coisas atingiram um ponto tal, exatamente por isso, porque houve trabalho sério todos os dias, né? Por isso é que aconteceu o que aconteceu, da forma como aconteceu. Os ensaios para o meu disco, muito mais tarde, né, com os aliados, foram todos incríveis, porque toda aquela malta, desde o Ricardo ao Nuno, toda a gente, com ideias fantásticas, e os ensaios tinham uma envolvência, muitos feitos na altura no Centro Comercial Stop, continua a ser o local de eleição e espero que, pelos vistos, agora é para valer, né? Tudo indica que sim. A Casa da Música 2 da cidade, onde muitas bandas importantíssimas e muitos músicos importantíssimos passaram e continuam a passar por lá, e há lá vários estúdios montados, muita gente. Houve uma altura que eu fiz, lembro perfeitamente disso, fiz no B-Flat, em Matosinhos, outro bar importantíssimo. Convidei uma série de músicos para tocar comigo durante 2 meses, um fim de semana diferente por cada música, e nessa altura também foi uma altura de espetáculos absolutamente incrível, porque tinha uma semana para pôr o repertório de pé com todos eles, né? Todos tão diferentes, guitarristas, fundamentalmente nessa altura foi guitarristas, portanto foram duos de guitarras, e foi Bem. com muita gente, com o Rodolfo Cardoso, com o Vítor Silva, com o Polónia, o saudosíssimo Polónia, com quem toquei tantas vezes, e é um músico da cidade absolutamente, acho que pouca gente morreu cedo demais.
Mas toda a gente conhecia o Polónia, era impossível não conhecer o Polónia, porque foi um dos músicos, nomeadamente dentro dos blues, também gravei com ele um disco, um acústico, e muito importante da cidade. E pronto, e era uma pessoa também única. Aliás, tu também o chegaste a conhecer e portanto sabes bem da particularidade, da singularidade. Somos todos singulares, mas alguns são um bocadinho mais. E o Carlos de Polónia, de facto, era um pouquinho mais singular do que todos os outros. Né? Mas, mas era uma pessoa fantástica, fantástica. E eu não tenho nada a apontar ao Carlos, foi sempre maravilhoso. Todas as coisas que fiz com ele, desde saber como é que o concerto começa, mas nunca saber como e quando acaba. Isso é incrível. E para cima de um palco nesta base, porque, ok, havia um alinhamento, mas nada de garantiria que aquilo ia acabar ali. Depende de muita coisa depois da orgânica, da dinâmica, sei lá, de tudo o que pode acontecer durante o concerto. Isso são coisas que dificilmente se esquece. Uh, Uh, coisas inusitadas em ensaios ou concertos, olha, inusitadas, umas nem por isso muito agradáveis, que eu lembro uma vez estar a ensaiar no stop e de repente tivemos de sair todos porque começou um incêndio. Pronto, não é muito agradável, obviamente, causou preocupação em toda a gente, é fácil perceber porquê, mas pronto, os incêndios no stop, aliás, eu tive, acho que houve dois, pelo menos, e eu estive lá nesses dois. Aliás, eu ia para o stop quando o stop ainda era um centro comercial, imagine-se, ia lá ver cinema nas salas de cinema, vi lá muitos e bons filmes, eu também sou amante da sétima arte, e vi lá muitos e bons filmes nas salas do cinema stop, pois é, que hoje estão fechadas, né? Há muito tempo estão fechadas e ainda estão em bom estado, que eu cheguei lá a fazer um concerto uma vez, numa das salas. Stop 1 e Stop 2. Espetacular. Mas situações inusitadas em concertos, eu tenho uma coleção delas com o Carlos Polónia. Né? Quer dizer, também com as vozes aconteceram várias, né? Porque também são 35 anos de carreira, quer dizer, muita coisa já aconteceu. Umas podem-se contar, outras nem por isso. Mas com o Carlos Polónia era mais provável acontecerem situações inusitadas, toda a gente sabe, não é? Por isso é que eu disse ainda há bocado que, e é verdade, a gente sabe como é que o concerto começava, mas nunca sabia quanto tempo ia durar e como é que ia acabar. Porque a imprevisibilidade do Carlos era também uma das cerejas no topo desse bolo. Porque, quer dizer, raramente eram sempre coisas interessantes e fantásticas, às vezes coisas assim menos mais polémicas, mas era sempre motivo de grandes gargalhadas e de altíssima boa disposição. Era uma coisa, ele, toda a gente o conhece, sabe que ele era uma pessoa também muito com um sentido de humor absolutamente rafinadíssimo e estava sempre a provocar tudo e todos a toda a hora, fora do palco e em cima do palco. E isso é fantástico, eu acho, não é? Quer dizer, ainda ontem estive a ver um vídeo do Zappa antigo em que ele também está a fazer essas provocações ao Vini Colaiuta na bateria, né? Quer dizer, a imitar gaivotas. Quer dizer, quem é que faz uma coisa destas? É só uma pessoa muito fora da caixa. Claro que toda a gente sabe que o Frank Zappa era fora da caixa. Genial também por isso. Mas é assim. Eu acho que é também na imprevisibilidade que mora o fascínio que as pessoas têm. Porque as pessoas, quando percebem que aquilo está a ser feito e não houve ensaios para aquilo, está a acontecer naquele momento, quem esteve ali naquele momento viu. E, portanto, sente a coisa e agradece. Epá, isso é que interessa. Isso é que cria a situação absolutamente única. E eu estive lá naquele dia e vi aquilo, é verdade, e não sei o quê. Isso, não há nada que pague isso. dá exemplos de situações. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Houve algumas, por exemplo, vou contar uma com o Polónia no Lais de Guia, um bar
ali na praia de Matosinhos, que eu acho que nem sei se ainda existe. Ainda existe, o Lais de Guia. Sim. Pronto, estávamos a tocar, estávamos no início dos tempos dos telemóveis, espetacular, e o Carlos estava a começar a tocar uma balada. E nós, pronto, ok, uma balada, o pessoal do bar estava cheio, e as pessoas perceberam que é uma balada, o volume das vozes baixou consideravelmente, portanto, estava instalado o clima para se poder tocar uma balada. O Carlos começou a tocar a balada, e estávamos ali todos na boa, e de repente, na mesa, logo à frente, quer dizer, toca o telemóvel. E o Carlos, com o poder que o microfone lhe confere, disse, faz favor. Portanto, parou a música, se percebe, então, faz favor de atender. Pá, o ambiente todo gelado, toda a gente calada, foi espetacular. Não, faz favor de atender. Nós esperamos. Portanto, o Carlos a falar, né? Microfone. E depois ele disse qualquer coisa à pessoa, tipo, ligue-te mais tarde, desligou o telefone, não sei o quê. E o Carlos rematou com: não estamos a incomodar. Pronto. Isto é uma daquelas situações que várias vezes aconteceu, interromper músicas por situações assim deste género. O Carlos era muito cioso e queria que toda a gente ouvisse e que desfrutassem, não sei o quê, e coisas que perturbassem então a história dos telemóveis com os toques e não sei o quê, e não havia o hábito de pôr no silêncio. Acho que ainda hoje há muita gente que esquece disso, em locais onde devem estar no silêncio, mas pronto. E essa é uma das histórias daquelas que eu posso contar, porque aconteceram outras que não dá para contar. Pode. Não dá, pá. É incrível a quantidade de histórias, mas com o Carlos, com as vozes também aconteceram algumas. Com as vozes, eu já disse ao Prendas, ao meu colega, que nós um dia se calhar temos de fazer uma não sei se livro, se calhar um livro, não sei, sobre os bastidores. Acho que era interessante fazer sobre todas as histórias e que acontecem nos bastidores da música. Epá, são volumes de histórias inacreditáveis. Bem, se calhar posso contar em relação às vozes, que nós tivemos um agente em Lisboa, na altura em que começámos, quando gravámos o primeiro disco. Da altura do primeiro disco e do segundo disco, tivemos um agente, um senhor indiano chamado Basílio Fernandes, que toda a gente sabe que é toda a gente que lidou com ele, toda a gente sabe que é uma figura ímpar, e depois chegou a ser manager do Abrunhosa, quando, na altura em que o Abrunhosa também despontou com aquele sucesso, primeiro e segundo disco. E o Basílio nessa altura também era nossa gente. E nós tivemos que desistir dele porque eram muitas histórias, algumas delas bem pesadas e com muita maluquice pelo meio. E nós percebemos que não. Além disso, ele estava em Lisboa, nós precisaríamos de um agente, obviamente, aqui próximo, né, para podermos falar com ele de uma forma mais direta. E as histórias que aconteceram foram para cima de muitas, quer dizer, algumas delas tinham piada, outras não tinham assim grande piada, e algumas eram mesmo violentas. E nós, com este ambiente, nós até somos todos, acho eu, como costuma dizer, todos nós, eu felizmente sempre me dei com gente tida de boas famílias, gente normal. E com o Basílio era tudo menos normal. Tudo menos normal. E, portanto, nós percebemos num relativo curto espaço de tempo que não era por ali. Tínhamos que desistir e desistimos porque as pessoas não imaginam, mas nos bastidores da música a nível profissional há muita coisa boa hoje em dia, sempre houve, né, coisas boas, mas também há muita gente que obviamente não se porta muito bem, né, quer dizer, pá, é normal, né, mas isto é em tudo, né, quer dizer, não é só na música, é em tudo, é na política, é em tudo, é na política, então nem vale a pena ir por aí, mas pronto, por todo lado, quer dizer, tem sempre gente boa e gente má, pronto. E portanto nós também nos calhou, faz parte do processo de evolução e de aprendizagem e de experiências, sobretudo para sabermos o que não queremos.
Acho que isso é que é importante. A gente perceber o que não quer e perceber o que quer, não é? Cheirar isso em antecipação. Isso é só com a experiência, isso com o histórico e é que a gente consegue depois ter um tato para perceber, oh, não, por ali não, se calhar é mais por aqui. É isso. Basicamente é isso, não vale a pena, porque vai ser sempre assim, né, em qualquer área. Ui, partilhar o palco com pessoas que me marcaram profundamente, sim, claro. Várias. Felizmente nacionais, sim. Felizmente nacionais e algumas internacionais também. Por exemplo, internacionais, tivemos a participação num dos últimos discos, no penúltimo disco, estamos a gravar no último disco com as vozes. Já o conhecíamos de longa data, porque uma vez fizemos um concerto no Cinema do Terço, ainda existia o Cinema do Terço, e fizemos um concerto que eu acho que era o Paulo de Carvalho e Amigos, e na altura tivemos o privilégio de conhecer e de participar com o Ivan Lins, por exemplo. E depois, passados só muitos anos, depois desse primeiro encontro, acabámos a convidar o Ivan Lins para o nosso penúltimo disco, para cantar um tema dele. Nós fizemos um arranjo de um tema dele, que ele gravou nos anos 70, e ele cantou numa versão à capela de um tema dele. Nós fizemos o arranjo numa versão à capela de um tema dele. Pronto, é uma pessoa com a carreira que se sabe que tem, incrível, um músico, uma pessoa, claro. O Ivan Lins é um deles. A nível nacional, há vários músicos com quem eu gosto imenso e aprendi muito e continuo a trabalhar, sempre possível. Os Maninhos Coelho, todos eles os dois. Mas há muitos mais, há muito mais gente. O Vítor Silva, que é da Maia, o irmão, o Sérgio, baterista, foi baterista dos Expensive. Sei lá, o Paulo Filipe me convidou para fazer ainda há pouco tempo, cantar dois standards ali com a Big Band do Conservatório, que eu adorei. Fantásticos, miúdos a tocar, incríveis. Enfim, é uma dispersão muito grande, com tanta gente, que fica difícil perceber. Acho que todos eles, numa determinada medida, é sempre assim, deixam cá uma sementezinha a germinar. Sempre. Todos. Eu aí tenho que ir ao meu disco, né? Porque o meu disco é de 2013. E as canções que eu escrevi na altura, juntamente com o Hugo Sampaio, que é um dos elementos dos Aliados, embora as letras sejam todas dele, mas obviamente ele, conhecendo-me como conhece, ele tem mais jeito para a escrita de textos. Foi muito baseado também naquilo que todos nós vivíamos, quer dizer, e nomeadamente eu vivia, né? Quer dizer, o meu pai já estava numa situação complicada, e depois acabou por falecer pouco tempo depois. A minha mãe, felizmente, ainda só faleceu em 2023. Mas todo o processo de envolvência do disco, que levou muito tempo, mas eu agradeço o tempo que toda a gente gastou comigo, porque para ficar como eu sempre quis que ficasse, quer do ponto de vista musical, quer do ponto de vista de técnico, tudo, ficou tudo impecável. E, portanto, obviamente isso aconteceu porque lá está, tinha as pessoas certas comigo a trabalhar e que perceberam perfeitamente a onda. E, portanto, há toda uma envolvência. Nos aliados faltam-me referir, ainda bem que me lembrei, o Alexandre Reis, um flautista, um músico inacreditável, flautista, toca a flauta como ninguém, flauta de bisel, não é? E que também é uma fonte de inspiração brutal.
brutal a todos os níveis, quer pessoal, quer musical. Também é professor, dá aulas em paredes. Uh, Portanto, é um leque alargadíssimo de gente e de muitas experiências que acabam por, naturalmente, nos enriquecer a todos e que deixam marca, sem dúvida. Portanto, o meu disco remeto para aí, claramente. Não, eu acho que se pudesse voltar atrás àquela conversa, né? Quer dizer, que a gente costuma dizer a brincar, quer dizer, quem me dera ser mais novo e ter a experiência e ter a sabedoria toda que tenho, mas isso é obviamente impossível, não é? Já sabemos disso. Mas eu acho que não mudava, sinceramente, não me parece, porque tendo em conta, analisando tudo, da forma como tudo se passou até hoje, eu acho que tenho sido um privilegiado, sinceramente. Apesar de tudo, tenho sido um privilegiado. Acho que toda a gente, há sempre, ao longo da vida, toda a gente vai experienciar sempre, nunca pode ser tudo bom. Há sempre momentos altos e momentos baixos, toda a gente atravessa essas fases, isso é impossível evitar. Mas, olhando para trás, não mudava. Porque acho que aconteceu tudo muito bem na altura certa, com as pessoas certas. Eu continuo a pôr ênfase nas pessoas, que isso é mesmo importante. Com quem a gente se cruza é mesmo muito importante. É o mais importante. Não há hipótese. Portanto, eu acho que tudo aconteceu, os deuses já estiveram comigo, sinceramente. Portanto, só tenho a agradecer. Não mudava nada. Assim, a música que se faz hoje no Porto, eu acho que continua a haver, e vai haver sempre, embora haja muitas vozes a dizer que a música hoje é pior, não sei o quê. Eu não ligo nesse discurso, porque eu acho que há sempre boa música a ser feita em todas as áreas, em todos os géneros. Há sempre boa música, é preciso descobri-la. Portanto, a conversa de que agora não se faz boa música, não, isso é mentira. Há sempre boa música. Sempre. Sempre. Se nós dermos ao trabalho de descobrir e de perceber e andar aí à escuta e perceber quem é quem, isso chega-se lá, facilmente. Pronto, é preciso dar da perna para se descobrir. Mas eu, por aí, claro, por termos a idade que temos, somos muitas vezes agarrados a tudo o que já passou, porque não temos boas referências, pelo menos acho que tenho. Temos sempre milhares de nomes, músicos, grupos, projetos, sei lá, tanta coisa boa que ficamos sempre saudavelmente distraídos com esse passado, que obviamente tem o seu lugar, ok? E se calhar distraímos-nos mais com o que se passa atualmente. Porque o problema é o que é que os meios de comunicação social e as redes sociais nos estão a bombardear a toda a hora. E o que nos dão, pelo menos para mim, não é coisa que me agrade muito. O que nos dão, assim, random, não é? Para toda a gente, a toda a hora, não é? Quer dizer, nem vale a pena falar naquilo que as televisões nos dão aos fins de semana, não é? Pronto. Que é um massacre autêntico aquilo que fazem, porque são sempre os mesmos a toda a hora a fazer aquilo. Percebes? E ainda por cima em playback, que é uma coisa que não tem explicação, mas pronto. Mas eu sei, é mais fácil. Claro, fazer de conta é mais fácil, não é? Porque tocar mesmo dá um bocadinho mais de trabalho. Pronto. Mas é assim. Eu gostaria que as coisas melhorassem bastante a esse nível. Não vai ser. Acho eu que não é fácil, mas era possível mudar. Para melhor. Melhorar. Era. Se calhar tem a ver com, lá está, com quem está lá em cima, né? Nos lugares que as pessoas que podem de facto mudar, mudarem mesmo, né? E não ser só conversa e mudarem. Mas é preciso que essas pessoas fizessem isso, mas não tenho grandes esperanças, infelizmente, assim de repente, não estou a ver muito, pelo menos assim no imediato. Não tinha que haver aí uma revolução grande, mas pronto, é o que é. Ui,
os conselhos que eu daria a quem está agora a começar, meu Deus. Epá, sejam abertos, epá, toquem e convivam o mais possível com pessoas diferentes, de diferentes idades. Eu sempre toquei com músicos mais velhos do que eu e sei muito bem a importância que isso teve em mim. Muito importante, obviamente. Se as pessoas mais velhas naturalmente têm mais experiência, portanto passaram essa experiência para mim, as coisas boas eu absorvi-as todas, sem dúvida nenhuma. E sejam abertos e tentem responder às vossas emoções nas escolhas que fazem. Há muito mais para descobrir do que aquilo que os meios tradicionais, os ditos, eu gosto dessa palavra, influencers, eu acho isso espetacular. Esses influencers que agora estão na moda, enfim, que influenciam mais negativamente do que positivamente com aquilo que mostram, nomeadamente no que a música e divulgação diz respeito. Eu acho que é mais manipulação do que propriamente de outra coisa, mas pronto. Epá, há tanta coisa boa para descobrir. Pá, eu sei que se calhar nem toda a gente tem essa hipótese porque também depende dos progenitores, do pessoal mais velho com quem os jovens vivem, né? Obviamente se os jovens vivem com pessoas que não ligam nenhuma às artes, nomeadamente à música, vai ser mais difícil, com certeza, porque esses vão levar com aquilo que exatamente o mainstream manda cá para fora. Agora, se for malta, se forem filhos de gente já um bocadinho mais informada, um bocadinho mais culta do ponto de vista musical, as coisas pintam de outra maneira. Né? Podem até nem ter grande cultura, mas se puserem os filhos nos sítios certos, e aqui eu volto ao meu início, claro, as coisas... O caminho vai ser um caminho muito mais sustentado, muito mais cheio de sumo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu acho. Eu acho que vou dizer emoção mesmo. Uma palavra. Porque foram mesmo muitos os momentos, desde o início até agora, em que essa emoção toma conta de mim. Sempre que estou em cima do palco a tocar. Eu acho que. E quando isso acontece, não é só, acho eu que não é só comigo, acho que com toda a gente. Essas coisas acabam por passar, penso eu, para quem nos está a ver, para o público. Isso não há forma de fingir. Não há forma de fingir. Quando existe isso de verdade em cima de um palco, essa energia acaba por passar e contagiar a plateia. Tal como se acontecer o contrário. Também já todos assistimos, não é? Algumas vezes. Né? De pessoas que estão com uma atitude incorreta em cima do palco, obviamente que isso também contagia a plateia e com certeza não vai correr bem. Portanto, quer dizer, é tão linear, não é? Se a gente vai para cima de um palco e está a fazer aquilo de coração aberto e sabe o que está a fazer e tenta fazer o melhor e passa naturalmente essas coisas cá para baixo, para a plateia, as pessoas recebem logo a frequência e reagem de acordo. Sempre foi assim, pelo menos até agora comigo, desde sempre, foi sempre assim. E espero que continue a ser assim, porque isso será bom sinal. É sinal que se calhar que não ando aqui muito enganado. Eu tenho noção, também dei aulas de guitarra a muita gente, miúdos e graúdos, e tenho noção que influenciei essas pessoas porque elas são as primeiras a dizer, mas eu depois também noto quando as ouço a tocar, depois de terem tido aulas comigo. Isso é sempre bom nós percebermos isso, deixamos ali uma sementinha. Não estou a falar de clones nem de pessoas que me estão a copiar, estou a falar de pessoas que ficaram com coisas minhas, né? Que isso é que é importante. E isso aconteceu, felizmente, aconteceu.
são muita gente mesmo. Hoje alguns deles são profissionais da área, outros são professores de música. É uma quantidade muito grande de gente que eu felizmente acho que deixei e continuo a deixar para quem quiser essa boa influência e sobretudo divulgar coisas que eu acho que são pouco conhecidas, né? Eu dou-me esse trabalho de tentar descobrir, todos os dias tento descobrir coisas novas. Eu acho que até ao fim dos meus dias, se nós andarmos a descobrir coisas, e hoje é fácil através da net, a descobrir músicos e projetos e coisas que existem no mundo todo, acho que não chegavam às 24 horas sempre ali a dar-lhe, e estamos muito longe de descobrir tudo o que há de bom neste mundo. É impossível. Então vamos lá. E portanto, eu se descobrir um projeto novo ou um artista novo por dia, isso já é muito bom. Porque não falta gente aí, e eu tento depois passar essas informações para os meus colegas, seja os músicos, ou sobretudo, se estiver a dar aulas com os miúdos, a passar essas informações. Isso é fundamental. Bom, está aí um disco, o meu disco, do Rui Vilhena e os Aliados, mas também está toda a carreira de discos que eu gravei com as vozes, que já é um bocadinho extensa, assim como a minha participação também com outros artistas. Eu já gravei com muita gente também. Por exemplo, um dos projetos que dificilmente me vou esquecer é a minha participação por via indireta, e depois acabou por ser direta, porque toquei numa música de um disco do Sérgio Godinho, O Domingo no Mundo, porque antes disso um grande amigo do Sérgio, que depois também tive o privilégio de ele ser meu amigo, o Jorge Constante Pereira, autor de uma série infantil, que eu acho que é infantil, mas serve para muitos adultos. A série ainda continua aí, quer dizer, continua, isto é, está na RTP Play, que é Os Amigos do Gaspar, e várias outras séries. Eu toquei nessa em 87, toquei nesse disco, que é maravilhoso, aquelas músicas, e o Jorge Constante Pereira era uma pessoa absolutamente, também é daquelas pessoas que têm o dom da palavra, têm o humor a 100%, e é impossível não se gostar de uma pessoa assim, é impossível. E depois tinha também uma capacidade musical, uma coisa inacreditável, e tocava tudo aquilo no piano, e eu, com a minha sabedoria de então, ele dizia-me, eu tocava aquilo no piano e dizia assim: eu quero que tu faças isto na guitarra. Eu ficava a olhar para ele: ok, sério? É isso mesmo, eu quero que toques isto na guitarra. E eu: ok. E pronto, deu um trabalhão desgraçado, mas valeu a pena, porque foi uma experiência fantástica. E depois daí até ele participou com uma música dele no disco do Sérgio Godinho, e quis que fosse eu a tocar a guitarra nesse tema, e assim foi, assim aconteceu. Pronto, então, muito obrigado. Passamos só um instante para tirar uma fotografia. Está bem. Ok. Sentado? Sim. Like a Lord. Like a Lord. Oh Lord, won't you buy me? Exatamente. Aliás, tu és capaz de ser o gajo que tens mais fotografias minhas, porque tu é possível. bates muita foto, meu. Muita foto. É verdade. Ninguém é perfeito. A quantidade de fotos que tu tiras, meu. Portanto, o espírito de repórter já mora aí há muito tempo. Sim, é possível. Eu sei, dá para notar. Só um instantinho. Um instantinho, ICH, instantinho.